Olá, terceira série! Estamos de volta com mais uma aula, né? E essa vez já estamos no quarto bimestre. Então, seja bem-vindo ao quarto bimestre. Sou o professor Euler Santos, professor de matemática, professor suporte. E para você que está me assistindo nesse momento, eu vos saldo, né? Bom, então eu gostaria de confirmar que o nosso conteúdo do quarto bimestre vai começar a partir de hoje, esse vídeo de hoje, e de agora em diante vamos trabalhar os conceitos matemáticos que serão solicitados no quarto bimestre, ok? Então tivemos aí o terceiro bimestre, estive acompanhando vocês em um certo período, trabalhamos o conceito de números irracionais, né? Os números complexos, números complexos, operações com complexos, viemos aí fazendo a nossa... seguindo, né, na verdade, a nossa trajetória, buscamos aí número complexo, trabalhamos as operações com polinômios, enfim, vimos trabalhando. E agora a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo programático, certo? Então, como eu falei, como é que eu trabalho o livro sabendo que esses assuntos vão ser interligados? Pessoal, a matemática ou qualquer ciência, ela vai juntando as informações lá da sua base até chegar no ensino superior, certo? No qual forma a gente pode dizer que trabalha de uma forma retilínea, né? Ou uma forma consecutiva. Por quê? Por exemplo, o que você aprende no Fundamental 1, você vai complementar no Fundamental 2. O que você aprendeu no Fundamental 2, isso é uma junção até de conjunto, né? Você vai concluir isso no ensino médio. E a junção de todos esses elementos você vai precisar lá no ensino superior. Independentemente da área que você vai escolher, você vai precisar desse conteúdo para poder se dar bem lá no ensino superior. Ah, professor, eu escolhi a área de saúde. Vou ter matemática? Sim. Vou ter língua portuguesa? Sim. E qualquer outra ciência. Ah, professor, eu escolhi a área de exatas, vou fazer uma engenharia. E aí, vai ter língua portuguesa? Claro, vai ter sim. Mas vai ter biologia? Também vai ter. Tudo isso a gente tem que pensar que é uma junção de vários elementos para formar o conjunto. Quem é o conjunto nesse caso? É o nosso conhecimento cidadão, né? É o nosso conhecimento ali de escolha de área, ok? Então, digamos que eu escolhi a área de saúde, eu vou pegar tudo aquilo que eu obtive em relação ao conceito de saúde nos ensinos fundamentais e médio e juntar o conhecimento do ensino superior e aplicar na vida real, certo? Então, pessoal, nós temos aqui, nessa nossa aula de hoje, a aula número 1, digamos assim, número 1 do quarto bimestre, o estudo da geometria, né? É claro que a geometria é uma parte da matemática que estuda as figuras e formas, né? Tanto planos, quanto sólidos, quanto figuras espaciais. Vocês já aprenderam aí várias vezes sobre as figuras, né? Várias vezes já foram citadas sobre o tipo de figuras. Então, a gente aprende desde o fundamental, os polígonos, os poliedros, enfim. Então, a partir desse momento da nossa aula, nós digamos que seja um marco, né, para o início de um quarto bimestre, nós iremos trabalhar, eu acho que vai ser separado, né, o conceito, mas vamos começar com pirâmide, ok? Então, pirâmide, professor, onde e quando eu utilizo o conceito, o estudo de área, o estudo de volume de uma pirâmide? Pessoal, em vários conceitos nós trabalhamos, porém, nós quando temos assim um olhar para uma pirâmide, nós pensamos que aquela figura é só daquela maneira. Não pensamos em planificação, não pensamos em uma forma de, deixa eu ver aqui, secção, né? Onde você pode cortar aquela pirâmide e dividir ela em dois blocos. Não pensamos nesse conceito. Porém, a matemática no ensino médio, especialmente na série que vocês estão, que é a terceira, ela traz aí para vocês algumas fórmulas que podem ser trabalhadas na resolução de estudo de área, de estudo de volume de uma pirâmide, né? Então vocês já estudaram aí no capítulo anterior, acredito eu que não fui comigo, mas com outro professor, sobre os polígonos, né?
E já falaram também sobre os sólidos geométricos, né? Falaram sobre cones e tudo mais. Mas também foi incluído a pirâmide. Então ela pegou o conceito inicial e vai finalizar aqui para você associar a ideia e concluir um bom desempenho na geometria, ok? Então hoje nós vamos fazer o nosso estudo voltado somente para a pirâmide, ok? Então nossa série é a série de número terceira, né? Terceira série. A página, acredito que vai começar das 7 em diante. Vamos colocar a página 7. Nós vamos falar de matemática, certo? E, para quem não me conhece, sou professor Euler Santos, professor de matemática. Vamos falar aqui, ó. Eu só fiz essas figuras já para adiantar, para a gente poder explicar ela novamente, tá bom? Porque para desenhar demora um pouquinho. E aí a gente vai fazer o seguinte: eu vou trazer para vocês algumas figuras, uma aula, na verdade, né? Reservada somente para a gente mostrar essas figuras aqui através de um aplicativo, certo? E aí você vai ter o contato e ver como é a planificação dela, a forma dela contornada, a forma dela planificada, em 3D, né? Dizemos assim, em 3D. Como aqui o nosso quadro, a gente só pode desenhar ela no unidimensional, né? Mas quando ela ficar na forma tridimensional, você vai entender muito mais sobre o estudo da pirâmide, tá bom? Então vamos falar do tronco da pirâmide. Tronco da pirâmide. Bom, então, como eu estou montando essa aula e eu ainda não tenho totalmente 100% de certeza se você já está com o livro na sua mão, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer para você, olha, anote as informações no seu caderno, e aí quando chegar o seu livro na sua mão, você só faz repassar aquelas informações que foram, ou dar uma revisada lá para completar e complementar aquilo que eu vou falar aqui, tá? Eu peguei o livro digital, então por isso eu transcrevi ele numa folha para poder a gente comentar, né? Então nós pegamos algumas definições para a gente poder se situar e com certeza identificar quem é quem aqui nessas figuras. Como vocês podem perceber, temos a figura 1, uma pirâmide, né? A figura 2 também uma pirâmide, e a figura 3 é o tronco da pirâmide. O nosso foco vai estar aqui, correto? A gente vai aprender aqui sobre cálculo de área, sobre o volume dessa figura, ok? Então a partir dessa figura nós vamos começar a fazer nosso estudo. Bom, então eu vou fazer o seguinte: como eu não quero somente ficar aí focado naquilo que vocês já têm no livro de vocês, eu vou dar para vocês um exemplo aqui, ó. As pirâmides do Egito são um exemplo de arquitetura bastante desenvolvida dos egípcios, né? Então as pirâmides do Egito são exemplos, ok? Então nós temos aqui algumas informações no qual a gente vai fazer o nosso estudo. Então eu vou colocar aqui como a representação das informações que eu acabei de ler para vocês. Então a pirâmide, né, é o que a gente vai estudar. Beleza, achei. Então olha só, quando uma pirâmide é seccionada por um plano paralelo à base, ficam determinados dois sólidos. O que é a palavra seccionada, professor? Bom, tá aqui a pirâmide, né? E a secção dela passou bem aqui, ó, nesse outro sólido. Digamos assim, na palavra seccionada, é cortada. Digamos que você tem um bolo, né, no formato de pirâmide, e você passa assim, ó, algo cortante, e corta essa pirâmide, mais ou menos assim, a metade dela, por exemplo. O que você fez? Você fez uma secção no qual você dividiu essa figura, né, essa pirâmide, em duas outras figuras, que formou essa figura, né, e essa aqui. Então a junção das duas formam a figura, no caso da pirâmide geral, né? Então olha só, vai ser
feita a secção, né? Quando você faz aí a secção, ou seja, uma planificação não, um corte, né? Aí você vai ter a pirâmide de base menor e a pirâmide, no caso a pirâmide aqui, a original, né? Então, olha só, pessoal, o que a gente vai estudar hoje é justamente isso, identificar quem são os elementos, né? Dando exemplo, quem são os elementos, depois a gente vai trabalhar o conceito de cálculo de área e de volume, ok? Então, olha só, quando uma pirâmide é seccionada por um plano paralelo à base, ou seja, quando o corte é paralelo, não vai dizer, o professor disse que é assim o corte, por exemplo, não, quando ele é seccionado na paralelo à base. Quem é a base? A base é essa aqui, ó, né? Que nesse caso é uma pirâmide de base retangular, ok? Ou quadrangular. Então você pode ver, ó, que a secção, né, vai ser seccionada, vai ser em relação a essa base. Então um corte aqui, uma reflexão, passou aqui, vai dividir ela em duas figuras, certo? Que nós temos essa daqui que vamos identificar agora e a outra. Então é determinado em dois sólidos. Quais são eles? Vamos colocar aqui para a gente ter uma base. A pirâmide menor, né? A pirâmide menor e o tronco da pirâmide. Muito bem. Então, olha só. Fizemos aí a separação das duas figuras. Essa é uma figura. Nós temos essa daqui, ó, é a pirâmide menor e essa aqui é o tronco da pirâmide, certo? Então temos aí, ó, a nossa primeira informação importante para a gente aprender. Então olha só, uma pirâmide menor que contém o vértice da pirâmide original. Então tá aqui, ó, observe aqui que tem uma pirâmide maior, né, que é a original. E aí, ó, quando você passa aí a palavra aqui, como é seccional, né? A seccionada, ou seja, quando você passa uma secção aqui, você passa o corte, porque eu não quero falar a palavra corte, porque não é a palavra corte ideal, né? É seccionada. Então, quando você passa uma secção aqui, você tem o vértice da pirâmide aqui, na casa da pirâmide menor, você tem o mesmo vértice da pirâmide original, certo? É o mesmo vértice. Então, digamos que esteja aqui, ó, ponto do vértice, né? Contém o vértice da pirâmide original. Tá, beleza, isso daqui é da pirâmide menor. Em relação a isso aqui, ó, um poliedro cuja base da pirâmide original denominado tronco da pirâmide. Então, o que nós podemos dizer? Que eles ficam determinados duas coisas. Uma contém o vértice, né, e outra contém o tronco, né, tronco da pirâmide. Então, essa figura aqui é um poliedro, né, é um poliedro, e nós denominamos ele como tronco de pirâmide. Então, vamos escrever aqui. Essa aqui é a minha pirâmide menor. E esse aqui é o meu tronco da pirâmide, né? Tronco da pirâmide. Muito bem. Então, temos aqui essa informação bem importante para você já começar a anotar aí e aprender a identificar, né? Bom, olha só. A pirâmide menor e a pirâmide original têm algumas características em comum, né? Como vocês podem observar aqui, essa aqui é a original, né? E essa aqui é a menor. A original, nós temos aqui, ó, o vértice, que é em comum, né? E o vértice. Nós temos, no caso, os lados, né? Esse lado aqui, esse lado aqui é a base. Nós temos a base também aqui, né? Essa aqui é a base da menor e essa aqui é a base da maior. Como foi descrita? A linha, B', C', D', ou seja, A, B, C, D. Então elas são semelhantes, tá bom? Essa medida aqui, ela é semelhante a essa outra medida, certo? Bom, então
o que temos mais de informação? Além das suas bases serem polígonos semelhantes, as faces homólogas são triângulos também semelhantes. Então observe aqui, ó. Está aqui a base da figura original e está aqui a base da figura da pirâmide menor, certo? Elas têm a mesma base, né? Mesma base. E elas são semelhantes. A mesma coisa acontece com as suas faces, né? As faces aqui, ó, essa parte que liga do ponto VBC, no caso BVC, né? Até o CB aqui, nós temos essa face. O que é uma face de uma figura, professor? É a parte plana que é interligada pelos vértices, né? Então aqui a parte plana seria essa parte aqui, ó. Essa parte que eu estou pintando, né? Essa parte aqui é a minha face. Vocês lembram lá da aula do fundamental, acho que é sexto ano, sobre face, aresta e vértices? Pois é, o que é a face? É a parte plana, né, do polígono. Então a parte plana, digamos que é assim. O que está dizendo aí? A informação está dizendo que a nossa face, que ela é triangular, da figura original, ela é semelhante à face da pirâmide menor. O que é a semelhança, professor? Ó, é a mesma figura, né? Tem o mesmo formato, claro, com medidas diferentes, ok? Então, olha só, além de suas bases serem polígonos semelhantes, as faces homólogas são triângulos também semelhantes. Dizemos que as duas pirâmides são semelhantes, né? Então, podemos afirmar que essa pirâmide ela é semelhante a essa outra. Digamos que essa pirâmide nós chamamos de pirâmide 1 e essa aqui chamamos de pirâmide 2. Então, a pirâmide 1 ela é semelhante à pirâmide 2, correto? Note que a pirâmide menor é uma cópia reduzida da pirâmide original. Bom, falou em cópia, a gente vai trazer um conceito para você que vai interligar isso que eu estou falando. Olha só, pessoal, muitos alunos já me perguntaram isso, professor, sobre escala. O que a gente trabalha o conceito de escala, que é trabalhar lá no 7º ano, sobre escala. O que a gente tem um exemplo para a gente ter uma base de como é encaixado isso na matemática. Pessoal, o que é uma semelhança? Observe aí, ó, no exemplo, por exemplo, no livro de geografia. Aí está lá o mapa, né? O mapa do Brasil. Você acha que aquele tamanho do mapa é o tamanho do nosso país, por exemplo, do Brasil? Não, né? O que a gente tem ali? É uma figura semelhante, mas possui a mesma medida? Não. É claro que o mapa do Brasil é medido em quilômetros, né, quadrados. E o livro tem uma capa, acho que ele vai ser medido em milímetros, então existe uma semelhança. Mas posso dizer que é igual? Não. Semelhança é diferente de igualdade, ó. Se eu dizer bem assim, ó, essa pirâmide é igual a essa, eu estou falando errado. Eu não falo igual, eu falo que ela é semelhante. Por que ela não é igual? Porque ela não tem a mesma medida. A proporção aqui, ó, o tamanho dessa minha figura é maior em relação a essa figura. Então por isso que a gente não utiliza o termo igualdade, utilizamos o termo semelhança. Beleza? Então note que a pirâmide menor é uma cópia reduzida da pirâmide original. Vamos ver agora algumas relações da pirâmide semelhantes. Então, vamos falar agora das relações, correto? Vamos trabalhar aqui o conceito de relações. De pirâmides semelhantes, né? Relações de pirâmides semelhantes. Então, quais são as relações, professor, que nós temos aí em relação à pirâmide? Olha só, nós temos aí, eu vou ler, apenas ler, eu não vou escrever porque senão vai demorar muito, né? Olha só, a razão entre as medidas de dois segmentos homólogos é sempre a mesma. Vou repetir novamente. A razão entre a medida de dois segmentos homólogos é sempre a mesma. Então nós temos uma relação aí, ó.
essa relação aqui, ó, L sobre L, minúsculo sobre L maiúsculo, ó, L minúsculo sobre L maiúsculo é igual a H minúsculo sobre H maiúsculo, certo? Essa aqui é uma relação, ó, que está dizendo aqui, ó, que esse L sobre L é semelhante a H sobre H, que isso é semelhante a A1 sobre A1, que isso é semelhante a K. Professor, mas quem é K? Vou indicar aqui esse K. K é a razão da semelhança. O que é razão? A razão é uma divisão, né? É a razão da semelhança. Então, K é a razão da semelhança. Então, no primeiro caso, nós temos aí, ó, a nossa informação é de seguinte, ó, que a razão entre a medida de dois segmentos, no caso, está aqui os segmentos, né, a razão entre os dois, é igual ou é sempre a mesma. Então, a razão, no caso, do segmento L sobre L é igual a H sobre H, que é igual a A1 sobre A1, que é igual a K. Bom, a gente vai entender quando a gente for explicar isso na figura. Então, por isso que eu quero colocar as fórmulas, né? Digamos assim que são as fórmulas. Temos a outra propriedade, a outra relação. A razão entre as suas áreas de base é o quadrado da razão da semelhança. De novo, a razão entre as suas áreas da base é o quadrado da razão da semelhança. Então, agora vamos falar da área da base, né? Então, vamos colocar aqui como um pontinho isso aqui, vamos colocar como outro ponto isso aqui. Então, vamos falar agora sobre a área da base. Então, a área da base menor sobre a área da base maior é igual ao que? Ao quadrado de K. Então, é K ao quadrado, certo? Por quê? Porque diz assim, ó, o que é o K? K não é a semelhança? Então, a razão entre as suas áreas de base, tá aqui a área da base menor sobre a área da base maior, é igual ao quadrado da razão das semelhanças. Tá aqui, quem é a razão da semelhança? É o K. Então, K elevado ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, como consequência, nós podemos escrever essas proporções como? Vamos reescrever ela. Vou colocar de preto para podermos a gente entender. Olha só, nós temos aí, ó, a área da base menor sobre a área da base maior é igual, olha aí, nós temos aqui, ó, a área da base menor sobre a área da base maior é igual a L sobre L. Quem é L sobre L? Essa medida aqui, ó, é igual a L sobre L elevado ao quadrado. Essa aqui é essa aqui, beleza? Temos a outra. Qual é a outra? Uma. Aqui vem a outra. Quem é a outra? A área da base menor, né, sobre a área da base maior é igual a H sobre H. H minúsculo sobre H maiúsculo elevado ao quadrado. Temos a outra. A área da base menor sobre a área da base. É a semelhança, gente. É igual a 1 sobre A2. Área 1 sobre área 2 elevado ao quadrado. Então, temos aqui, ó, nós reescrevemos essa segunda relação. Nós temos aqui, a área da base menor sobre a área da base maior é igual a K ao quadrado, né? A outra, a área da base menor sobre a área da base maior é igual a L, né, sobre L elevado ao quadrado. Então, todas elas aqui, ó,
elas têm uma nova reescrita, né? Ou seja, uma nova fórmula para ela, quando envolve a razão entre as suas áreas da base, ok? Então trabalhamos aí, ó, a razão, semelhança, áreas, e agora vamos falar do volume, tá bom? Então não esqueça, claro que isso aí, como é novo para vocês, muitos vão dizer, eu já tá chato, isso aí não quero. Calma, depois que vem a figura você vai entender sobre o que eu estou falando, tá bom? Então nós vamos falar agora da razão entre volumes. Vou apagar essa figura, gente, tá bom? Vou apagar isso aqui. Já deu para você pausar o vídeo, copiar um pouquinho e vamos apagar. Deixa a figura aqui porque vai precisar dela. Como é conceito, vocês vão ficar ainda com um pouquinho de dúvida, mas temos ainda várias aulas para a gente discutir isso aqui, tá bom? Essa aqui é a primeira de muitas. Então, a razão entre volumes. Essa aqui é a outra propriedade, ó. A razão entre os volumes é o cubo da razão da semelhança. Então, olha só, gente, a semelhança nós tínhamos lá, é a primeira, né? Nós tínhamos quem é a semelhança? É o próprio K. Então, o volume da figura 1, né? Volume 1 sobre o volume 2 é igual a semelhança elevada ao cubo. Por quê? Porque olha aqui que diz a questão, diz o seguinte, né? A definição, que a razão dos volumes é igual ao cubo da semelhança. Essa aí é a nossa fórmula. Beleza? Tranquilo? Então, vamos reescrever a consequência disso, né? Com as três fórmulas. A consequência vai ser o quê? Que o volume 1 sobre o volume 2 é igual a L sobre L elevado ao cubo. Lembra desse L aqui? Qual é a outra, professor? Você já até lembra. Essa aqui é o volume 1 sobre o volume 2 é igual a H sobre H, certo? Elevado ao cubo. Próximo. A terceira propriedade, ou terceira relação. Que o volume 1 sobre o volume 2 é igual a A1 sobre A2 elevado ao cubo. E aí temos as nossas três propriedades novamente. Bom, então fizemos aí o nosso estudo através das relações, né? A primeira relação, deixa eu pegar aqui o meu livro para poder dar uma base para vocês aí. Olha aí, gente. Deixa eu ver aqui. Nós temos a base maior, né? Base menor, altura. Beleza. Vamos trabalhar uma figura para a gente explicar sobre mais elementos. Vou apagar essa figura, que não vai dar para fazer nela. Eu vou apagar. Vou apagar essas pirâmides aqui para a gente refazer outra. Então, essa primeira aula aqui é só para a gente falar dos conceitos, tá bom? A gente vai trabalhar os conceitos, depois quando for a atividade, você vai tirar sua dúvida e aí a gente vai começar a entender um pouco mais. Vou fazer uma figura aqui no quadro e aí a gente consegue fazer outra depois. Vamos lá. Bem aqui em cima. Tá muito grande. Não é mais.
Por esse motivo que eu desenho antes de começar a aula. Por quê? Porque senão atrasa muito, porque demora uma figura. Eu não quero fazer de qualquer jeito também, né? Mas eu vou tentar ser rápido possível. Marcar os pontos dos vértices, né? Agora eu vou pegar outro pincel para a gente poder fazer um desenho. Para cá e para cá. Vamos interligar os pontos agora. Esse aqui para cá. Marca aqui. Isso aqui é uma pirâmide de base pentagonal, tá bom, gente? Base aqui mais ou menos é e esse aqui que eu vou fazer esse ponto aqui e esse ponto aqui, depois eu vou ligar esse pontinho aqui. Aqui mais ou menos. Tá? Tá. Deixa eu ver aqui uma figura de livro. Uma figura aqui. Vou marcar bem aqui. Isso. Eu vou só pontilhar. Beleza. Pontilhar aqui para a gente não ficar perdido. Ok. Então temos aí essa figura, né? Como eu falei, é uma pirâmide de base pentagonal, né? 5 lados. Vamos trabalhar ela para a gente entender o que significa cada item desse. Então, aqui, gente, essa aqui é a minha base maior. Isso aí é no tronco, tá bom? É a base maior. Essa parte aqui de cima é a minha base menor. Base maior, base menor. Essa parte aqui, ó, eu vou pintar agora aqui para vocês entenderem bem melhor. Deixa eu pintar esse aqui. Isso aqui para você entender bem legal o que eu estou falando. Essa parte aqui que eu indiquei é a face lateral. E essa parte bem aqui, ó, que eu vou fazer uma projeção, direita, né? Aqui, ó, é a minha altura. Essa minha altura, ela é o H, né? Bom, então
nós temos aí a figura. Eu vou explicar para vocês agora, através dela, como e quem é cada item desse. Pessoal, observe aqui, ó. Nós temos a altura, né, relacionada aqui com esse elemento. A altura fica na lateral aqui. Aqui nós temos a base menor. Opa, botou um R bem aqui, né? Base menor. Ou seja, é a base de cima, né? Ou aquela que for menor, tanto de baixo quanto de cima, não importa, que vai ser a figura invertida. Essa figura total é o tronco de uma pirâmide, né? Uma pirâmide pentagonal. Essa aqui que eu pintei é a face lateral, mas qualquer daqui pode ser face lateral, né? A base maior é essa parte aqui, né? Quando você tiver com seu livro em mão, você acompanha a figura que você vai ter aí do seu livro, ok? Para a gente poder não ficar com dúvida, né? Para a gente poder tirar dúvida. E aí, através dessa figura, a gente começa a ver como é que é feito o cálculo. Mas antes de a gente começar a fazer o nosso estudo do cálculo, vamos para as informações que nós precisamos aprender. Os elementos, né? Olha só. As bases são polígonos. As bases são polígonos semelhantes. O que é polígono? Estudei lá no Fundamental 2. No caso, esse polígono aqui é um pentágono, né? Então, se a região plano limitada por pontos, né? Então, o polígono está aqui, polígono 1, polígono 2. O que mais? As faces, que são as faces. Essa aqui, né? As faces laterais. Ó, essa aqui é uma face. Que figura é essa aqui, ó? Base menor, base maior e altura. São trapézios. Então são trapézios, tá bom? Então as bases são polígonos, que nesse caso aqui é um pentágono, e as faces laterais são trapézios. O que mais? A altura, essa altura aqui, ó, relacionada a essa altura aqui, né? A altura é a distância, entre as bases. A altura é a distância entre as bases. E a última informação que eu preciso, essa que eu preciso saber muito. A altura de um dos trapézios, é chamado de apótema. Então, pessoal, aqui vou transcrever, né, uma das figuras para a gente poder entender ela. Vou desenhar ela bem aqui, rapidão, só para a gente entender. Ó, digamos que você dê um zoom na figura e aí você consegue enxergar isso aqui, ó, na lateral dela, né? Bom, essa figura, ela tem alguns elementos, né? Aqui dentro nós temos a altura, aqui é o L1, aqui é o L2 e aqui nós temos o A, que é a área, né? Quem são esses elementos, professor? Vamos identificar, para a gente poder ir para frente no nosso assunto. O L1, quem é o L2, quem é o H, quem é o A. O L1, gente, que é esse elemento aqui, ó, que nesse caso fica aqui em cima, né? É a aresta da base. Aresta
da base do tronco. E o que é aresta? Aresta é a união de um segmento, né? Que vai de um ponto até outro, vai ser outro. O L2 é a aresta da base maior, né? Desculpa, da base maior do tronco. Maior do tronco. Quem é o L2? O L2 é a aresta da base menor do tronco. É a aresta da base menor do tronco. Que é essa aqui, ó. De baixo, né? Quem é o H? O H é o apótema. E o que é o apótema? O apótema é a altura, né? É o apótema do tronco. A altura lateral altura da face lateral. Altura da face lateral. Bom, e nós temos o A. O A é a aresta. O A é a aresta lateral do tronco. Lateral do tronco. Vamos lá agora explicar. O L1 nesse caso aqui é a aresta da base maior do tronco, certo? O L2 é a aresta da base menor do tronco. O H é o apótema do tronco, que no caso é a altura, né? E o A é a aresta lateral do tronco. Então tá aqui, ó. Então, através do estudo apenas eu tirei essa parte aqui, que é a face lateral, eu tirei ela daqui e coloquei ela aqui, certo? E aí fizemos o estudo. Mas a gente vai aprender muito mais, pessoal, quando eu aplicar os exercícios e você estiver acompanhando no seu livro aí, tá bom? Então, nossa aula de hoje foi só para conhecer esses elementos. Não passei ainda nenhum exemplo, nenhuma resolução, para a gente poder, na próxima aula, trazer para vocês a aplicação direta e dos exemplos, tá bom? Vamos trabalhar o livro, as questões do livro direcionadas com aquilo que você tem aqui, ok? Muito bem, então nossa aula de hoje foi essa, ok? Se você tem alguma dúvida, calma, vai devagar, que ainda é a primeira aula nossa. Ainda vem muitas aulas aí que a gente vai tirar muita dúvida e aí você vai estar pronto para estudar esse bimestre com certeza, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau, e até a próxima aula.